Essa questão tem como trechos dois textos do filósofo Kant, um filósofo moderno e epistemológico. No texto 1 ele diz assim: só é possível aprender a filosofar, ou seja, exercitar o talento da razão, fazendo-a seguir os seus princípios universais em certas tentativas filosóficas já existentes, mas sempre reservando à razão o direito de investigar aqueles princípios, até mesmo em suas fontes, confirmando-os ou rejeitando-os. Observem que Kant diz que não é possível fazer filosofia se não investigarmos as tentativas filosóficas já existentes. O bom filósofo é, antes de tudo, um bom leitor, que sabe o que outros filósofos falaram antes dele. Todavia, isso não significa que deve-se seguir cegamente os filósofos. É reservado o direito de investigar quem quer que seja na filosofia, confirmando seus pensamentos ou rejeitando-os. No texto 2, Kant diz: a razão é sem dúvida um princípio ativo, que não deve tomar nada emprestado da autoridade alheia, e se tratando de seu uso puro, nem sequer da experiência. Observe então que ele trata a razão como um princípio ativo, que nada deve tomar de emprestado da autoridade alheia, ou seja, tudo deve ser investigado, tanto a razão no seu sentido puro, ou seja, os racionalistas, quanto os empiristas, na hora que ele coloca a palavra experiência. E ele prossegue: a indolência faz, porém, que um número muito grande de homens prefira seguir as pegadas de outrem, ao invés de empenhar as forças da própria inteligência. Homens desse jaez só podem se tornar sempre cópias dos outros, e se todos fossem dessa espécie, o mundo permaneceria eternamente em um só e mesmo lugar. É por isso de alta necessidade e importância que a juventude não se mantenha, como costuma ocorrer, a imitar pura e simplesmente. Observem então que o texto 2 faz uma exaltação da investigação própria do filósofo e condena na segunda parte as pessoas que optam por cópias de outros. Ou seja, filosofar é sim estudar outros pensadores, mas colocá-los sob investigação e não simplesmente aceitar o seu pensamento. A questão então nos pergunta: Kant foi um importantíssimo pensador do século XVIII, que entre muitos outros temas refletiu sobre a questão do filosofar e que formulou uma famosa concepção acerca do tema. Com base nos textos 1 e 2, a postura própria da atitude filosófica em Kant consiste em: letra A, rejeitar os conhecimentos de outros pensadores, já que aceitá-los significa tornar-se uma cópia intelectual de outrem. Alternativa A, ela tenta confundir na sua cabeça o texto 1 com o texto 2. Não se deve aceitar cegamente outros pensadores, mas isso não significa que deve-se rejeitar. Observe que o Kant sugere, no texto 1, estudarmos as tentativas filosóficas já existentes. Portanto, falar que devemos rejeitar os conhecimentos de outros pensadores é uma ideia falsa, e por isso a alternativa A está errada. Alternativa B, confiar na autoridade das experiências que levam às verdades, uma vez que o conhecimento depende da empiria. Observem que o texto 2, o Kant nos sugere desconfiar, inclusive, da experiência. Ou seja, a razão deve ser um princípio ativo, inclusive desconfiando da experiência. Confiar na autoridade das experiências cegamente também seria uma ideia falsa, por isso que a letra B não pode ser o gabarito. Letra C. Confirmar as tentativas filosóficas anteriores, pois são princípios universais da razão e devem ser reconhecidos como autoridades. Observem que no final do trecho 1,
Kant nos convida, quando a razão for forte, a sim rejeitar e não somente confiar nos filósofos. Portanto, não é simplesmente para confirmar um pensamento anterior, é para questionar. Os princípios da razão não devem ser reconhecidos como autoridades absolutas. Por isso, a alternativa C também é uma alternativa falsa. Letra D. Duvidar da possibilidade de se alcançar verdade sobre o mundo, considerando a dificuldade de se chegar a um conhecimento certo. Aí na alternativa D apelou. Já que é difícil ter o conhecimento, a gente tem que duvidar da possibilidade. Não, o Kant não faz essa defesa do ceticismo. Ele não nos propõe essa dúvida da possibilidade de se alcançar as verdades. Ele só acha que essa verdade deve ser investigada com muito cuidado, como nos mostra o texto 1. Alternativa é investigar criticamente as teorias filosóficas da história, evitando a aceitação irrefletida das autoridades. É isso que o trecho 1 nos ensina. É isso que Kant propõe. Até a palavra investigação se repete na alternativa correta, fazendo um link com a palavra que está no texto. Dessa forma, a alternativa é realmente a alternativa correta.